Olá! No último vídeo, nós falamos um pouco sobre Hebreus, a carta aos Hebreus, e ficamos de ver mais sobre o rol da fama da fé que está no capítulo 11 daquela carta. Só que, como esse livro é muito rico e nós lemos a introdução da carta, que também é um sumário do livro, e está no link aqui embaixo, você pode clicar, que você vai ver o vídeo anterior. E dessa vez eu não estou conseguindo ir lá para o capítulo 11 sem falar um pouco mais sobre o que está no capítulo 1, nos primeiros versos. E a gente vai ver de novo o que abre a carta aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. A carta aos Hebreus reforça o ensino dos evangelhos. Qual seja que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus, aquele que tira o pecado da gente, o pecado do mundo, aquele que é superior a anjos, aquele que tem o nome acima de todo nome, acima de santos, acima de sacerdotes, acima dos profetas, acima de governantes, de reis, de juízes. Ele é o justo juiz, aquele que de fato é quem? Toda vez que lemos estes primeiros versos de Hebreus, percebemos claramente a sua ligação, a sua semelhança com os primeiros versos do Evangelho segundo o apóstolo João. Eles ensinam a mesma coisa. No princípio era o Verbo, diz o evangelista João, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então nós temos que pensar, e eu falo temos porque é quase impossível, é quase automático pensar unicamente em Jesus Cristo. Ele é o autor de toda a existência, a fonte de todas as bem-aventuranças. É o Deus Filho a quem também devemos adoração, pois ele tornou possível que nós pudéssemos realmente conhecer a Deus, para conscientemente desejar buscar esse Deus e ter comunhão com ele. Jesus, o sumo, o maior, o único, o suficiente sacerdote, o mediador entre nós e Deus, o caminho até Deus, impele-nos a louvar esse Deus pela revelação dele mesmo nos evangelhos em Cristo Jesus, pelo tão piedoso coração deste Deus, pelos seus pensamentos de paz, de justiça, de justificação para com quem ele ama e salva em Cristo o justificador. Quando lemos que foi por Jesus que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, e que Jesus é a palavra, como não ficar assim, pasmado, pasmo, impressionado, encantado, embasbacado pelo poder, pela vastidão e pela majestade desse Deus Criador que se tornou gente e veio ao mundo e com total paciência, benevolência, compaixão, pela amplidão da sua misericórdia. Move as consciências, moveu a minha consciência e espero que a sua consciência também, para convencer-nos do quão pecadores, errados e transgressores nós somos, quão culpada diante de Deus eu sou. E eu espero que você também tenha essa consciência, quão impuros nós somos diante de Deus, mas que em Cristo nós somos perdoados, nós somos purificados. Como nós profanamos
Somos santificados, pobres, mas enriquecidos. E ao ler que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez todo o universo pelo poder da palavra, e ele é o herdeiro de todas as coisas. E para aqueles que pensam que são donos de alguma coisa, das coisas que eles usam, eles nem se iludam. De Deus é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. De Deus é tudo e toda a plenitude de tudo quanto vemos e o que não vemos. Isso inclui tudo, todos os recursos naturais, hídricos, vegetais, animados, inanimados, racionais, irracionais, materiais e imateriais, animais e humanos. Tudo, inclusive o que está dentro da nossa casa, é de Deus e Ele permitiu e proporcionou que nós possuíssemos, pela saúde e pelo intelecto, de podermos sair e trabalhar e ganhar o nosso pão de cada dia. Porque nós temos a saúde, uma força e uma energia e uma criatividade para produzirmos algo. Até o ar que respiramos não é nosso, não fomos nós que constituímos nem criamos. É de Deus, Ele criou, Ele fez, é dele para a própria glória dele. E Jesus Cristo e o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão deixando nós usarmos e possuirmos temporariamente. Pense nisso. Ao lermos essas coisas que nos levam a entender essa verdade, essas realidades, não tem como os que são nós que somos separados pelo sumo sacerdote Jesus, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pela palavra viva de Deus que cumpre todas as palavras de Deus ditas anteriormente. Não há como essas pessoas, eu e você, espero, estarmos entre os que apenas ouvem e não conhecem, ou conhecendo não obedecem e não caminham no caminho que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida que levam ao Pai, e não seguem esse bom pastor. Ou ainda, seguindo o bom pastor, não se alegram nele, na alegria que ele dá, numa alegria que nós encontramos nele. E ao aceitar, ao acreditar e ao amar sua palavra, encontramos vida, vida eterna, vida abundante, que começa já aqui nessa realidade, porque ela não termina uma vez que nós encontramos com o autor da vida. E outra mensagem que nós entendemos na carta aos Hebreus é que aqueles que creem em Cristo, eles seguem firmes neste convencimento que somente o Espírito Santo de Deus dá na mente e no coração, da graça e do poder do Deus triuno, mesmo diante dos sofrimentos. E o meu desejo e o meu pedido a Deus é que a Trindade Eterna, Majestade Santa, mantenha a nós, a mim e a você, desejando incessantemente este alimento espiritual da palavra viva de Deus, a presente salvação no Espírito Santo e a contínua santificação que Ele mesmo opera em nós. Opera em nós, dando-nos as consolações necessárias para viver, regozijos, graças, bênçãos espirituais, para ajudar-nos no caminhar, valorizando os nossos deveres, bem como os nossos privilégios em Cristo Jesus, o Redentor e Senhor dos Senhores. Deus te abençoe.